Diz assim o Salmo 148. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todo o seu exército celestial. Louvai o sol e lua, louvai todas as estrelas reluzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Ele também os estabeleceu para todo o sempre e lhes fixou um limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai o Senhor, vós que estáis na terra, monstros marinhos e todos os abismos, o fogo e o granizo, a neve e o nevoeiro, o vento tempestuoso que escuta a sua palavra, os montes e todas as colinas, as árvores frutíferas e todos os cedros, os animais selvagens e todo o gado, os animais que rastejam e as aves, os reis da terra e todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, os moços e as moças, os velhos e as crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele também dá força ao seu povo e recebe o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Foi para isto que nós fomos criados, queridos irmãos, para louvar o nosso Deus Criador e o sustentador de todas as coisas. E por isso, de um modo muito simples, o tema desta mensagem, o título desta mensagem é Viver para Adorar. A grande questão da nossa vida não é se vamos adorar, mas sim o que vamos adorar. Quem é que vais adorar? Ao que é que tu te vais dedicar? Sobre o que é que tu tens colocado o teu coração, o teu desejo, a tua vontade? Essa é a questão. E eu quero dizer-te que só há duas opções. Com a palavra aberta, é isso que eu quero pregar também. Ou tu vais adorar Deus, e foi para isso que nós fomos criados, ou tu vais adorar tudo o resto. Porque não há a hipótese de nós vivermos sem adorarmos alguma coisa. E no final, só o louvor a Jesus, só o louvor a este Salvador que nós celebramos de um modo particular nesta época que nasceu, que encarnou, que veio para nos resgatar, só o louvor a Jesus poderá preencher-nos. Porque só Jesus é Deus chegado a nós. Só Jesus vem assegurar que Deus está com cada um de nós, para aqueles que confiam no seu nome. Vamos orar, vamos pedir a Deus que o nosso coração esteja à sua disposição e atento à sua palavra nesta manhã. Obrigado, Pai Santo, por este último domingo de 2025. Só o facto de dizermos isto faz-nos com que olhemos para trás e vejamos um ano inteiro que passou debaixo da Tua bondade, Senhor. Não houve um dia que tenha passado que não tenha sido sustentado pela Tua mão amorosa sobre a vida de cada um de nós. Por isso nós queremos louvar-te, ó Senhor, e queremos nesta hora ter as nossas vidas à Tua disposição para que a palavra que foi lida venha encontrar a nossa vida, venha fazer morada em nós, venha revelar as coisas acerca de quem somos, as coisas mais profundas que às vezes até temos medo de começar a mexer. Ó Senhor, mas Tu tens a capacidade de fazer isso de um modo perfeito, que nos cura e que nos traz de volta para Ti. Tu fizeste isso em Cristo Jesus. E é o Teu Filho que nós queremos ver pela fé nesta hora. Por isso eu também te peço ajuda para que me ajudes a pregar, dá-me as palavras certas, Senhor, para que aquilo que nós vamos escutar nesta manhã nos edifique, nos alimente e Te glorifique a Ti, Senhor. É isto que nós queremos pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, hoje nós estamos num texto, no livro dos Salmos, e vamos fazer algum contexto breve, porque o livro dos Salmos, apesar de tudo, é um livro bastante conhecido, não apenas no contexto de igreja, não apenas no contexto religioso, vamos dizer assim, mas muitas frases, muitos versos, muitos salmos, às vezes até inteiros, são conhecidos de muitos de nós, mesmo se tu não tens fé hoje aqui, provavelmente já terás ouvido coisas que, não sabendo tu, mas vieram
dos Salmos. Por exemplo, aquela frase conhecida: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esta é uma frase que volta e meia aparece em filmes, é citada em livros, e vem do Salmo 23, por exemplo. Como é que nós podemos caracterizar este livro que aparece aqui no meio do Velho Testamento? Este é literalmente o livro de louvores do povo de Deus. O povo de Israel era guiado na sua adoração a Deus através deste livro. E a adoração é o fio condutor deste bloco de 150 salmos que foi escrito numa linguagem poética. Nós hoje não estamos tão habituados a ler poesia e é um género que nos escapa um pouco. Há muita descrição a acontecer na poesia. Tu encontraste isso no Salmo 148 que nós lemos. E através da poesia, o livro dos Salmos vai ilustrar e vai colocar os sentimentos que o louvor pede de nós. Então este livro, o livro dos Salmos em particular, é também uma espécie de catálogo de emoções, todas as emoções que estão disponíveis e que existem para que a adoração aconteça. E tu vais encontrar muita coisa, vais encontrar alegria, vais encontrar tristeza, vais encontrar esperança, vais encontrar desespero, vais encontrar alívio, vais encontrar preocupação. É uma radiografia emocional às nossas vidas, o livro dos Salmos. Por isso é um livro tão importante. Porque nós encontramos em tudo aquilo que os salmistas escreveram quem nós somos também. O que é que nós aprendemos com isto? Que a nossa adoração não está cativa de uma disposição apenas. Tu não és chamado a adorar como cristão. Tu não és chamado a adorar Deus apenas quando te sentes pronto para o fazer. Apenas quando tu te sentes no ponto. Quando sabes que os teus sentimentos estão todos alinhados. Não, tu sabes que pelo facto do livro dos Salmos ter toda esta panóplia de emoções lá misturadas no louvor a Deus, tu sabes que tu adoras Deus independentemente do modo como tu te sentes. Tu não precisas de ficar preso ao momento em que tu digas assim: se eu não estiver alegre, contente e satisfeito, então eu não posso partir para a adoração. Não. A adoração acontece com tudo aquilo que tu sentes no teu coração. E isto diz-nos que todos os sentimentos que nos formam como pessoas, eles devem ser vividos diante de Deus. Essa é uma das grandes pedras de tropeço que nós colocamos a nós próprios, que é viver diante de Deus, apresentarmos a Deus apenas quando nos julgamos prontos a isso. Apenas quando temos as coisas que nós sabemos que Deus se vai agradar de ver. Mas o livro dos Salmos também nos ensina que todas as emoções, todos os sentimentos que muitas vezes confundem o teu coração, tu não sabes explicar muito bem, tu és chamado a viver isso diante de Deus. Por uma razão muito simples. Deus já conhece o que está no teu coração. Não há nada que tu possas esconder dele. E estas emoções santificadas que são vividas diante de Deus, quando tu lês os Salmos, elas são sempre emoções muito intensas. Há sempre muita intensidade naquilo que é dito. Eu não sei se tu reparaste, mas no Salmo que nós lemos hoje, isso também está presente. O Salmo 148, a convocação constante para se louvar o Senhor. E em particular, tu viste como é que o Salmo começa e termina? Ele começa com um Aleluia e termina com um Aleluia. Ou noutras traduções poderás encontrar Louvai ao Senhor, porque literalmente é isso que significa. É isso que também vai caracterizar os últimos 5 salmos. Do Salmo 146 ao 150. Os salmos Aleluia. Tu tens intensidade diante de ti. Isto pode parecer uma coisa demasiado distante. Eu estou contigo, ok? Eu quero aliviar um bocado, se calhar, a pressão que já estás a sentir nesta hora. Quando eu leio os salmos e eu vejo a intensidade com que aqueles homens escreveram estas coisas, estavam a viver a sua adoração a Deus, estando na alegria, na tristeza, independentemente do sentimento que eles tinham na altura. Eu, quando leio, eu sinto-me muito aquém, eu sinto-me muito diminuído, porque eu chego à conclusão, eu não estou à altura de um louvor assim, eu não estou à altura de uma adoração tão aberta assim. Aqueles homens deviam ser especiais.
seguramente. Mas eu também quero encorajar-te para termos um alívio nesta hora, ao estarmos diante de um salmo que, repara, convoca todas as coisas à adoração a Deus. E quando tu te sentes, eu não estou muito bem preparado para responder isso, tu sentes-te fora do coro. Eu não tenho a voz para adorar, a voz que é precisa. Mas eu quero encorajar-te. Se tudo isto te parece idealizado, lembra-te que a beleza e o prazer da adoração a Deus que os salmos te dão, nada disso é separado com o dever de praticar a adoração. Nunca a Bíblia te vai falar acerca do prazer, da beleza, da satisfação que é adorares a Deus, sem que com isso venha a implicação de tu teres de te entregar a essa prática constante. Por isso eu quero dizer-te, esta frase ela vai ficar projetada. Nós não compreenderemos a importância da adoração até que comecemos a adorar. Pode parecer uma lógica muito simples e tu podes até desconfiar dela. Mas deixa-me perguntar-te, não é assim com todas as outras coisas na tua vida? Em que tu vais compreender definitivamente a importância de alguma coisa só quando tu começas a praticar isso. Deixa-me dar um exemplo muito simples, muito básico. Todos nós vamos afirmar a importância de uma alimentação saudável. Ainda por cima, nesta época de festas, a importância de deixarmos de lado o bolo rei que ainda está lá em casa e que sobrou e que não quiseram acabar e substituires rapidamente por uma sopinha, uma verdura. Tu sabes a importância que isso vai ter para ti. Mas tu não vais compreender mesmo o benefício que isso vai trazer até que comeces a comer bem, até que comeces a ter uma alimentação saudável, até que deixes de lado os doces e tenhas uma dieta mais equilibrada. Só vais começar a sentir os benefícios para o teu corpo a partir do momento em que isso começar a entrar no teu corpo, em que começares a praticar isso. Com a adoração é a mesma coisa. Tu não vais verdadeiramente compreender a importância vital que a adoração tem para a tua vida até que tu te comeces a entregar a ela, até que tu comeces a praticar. E isto desmonta muita coisa nas nossas vidas porque deixamos de idealizar a nossa adoração. A adoração é só quando eu me reúno ao domingo com os meus irmãos para cantar. De um modo particular acontece sim ao domingo e devemos vir aqui para sermos alimentados com a adoração pública e comum. Mas a adoração diz respeito a toda a tua vida. Tu deves ser mais sério a praticar isto para o qual Deus te criou. Isto acontece na Bíblia. A compreensão é sempre uma questão de prática. Leres a Bíblia nunca é apenas uma questão de tu compreenderes tudo aqui. Tu podes entender as coisas racionalmente, intelectualmente, mas isso não significa que a verdadeira compreensão chegou à tua vida. Porque a verdadeira compreensão, a compreensão espiritual, é quando tu te entregas àquilo que tu leste. É quando tu te entregas àquilo que a palavra te está a dar. Então volta a colocar os teus olhos neste salmo. E repara, a chamada ao louvor é global, é universal. Sabes porquê? Porque esse é o propósito de toda a criação. O objetivo de todas as coisas é que Deus seja glorificado. E isso vê-se de um modo simples neste salmo que se divide facilmente. Veio primeiro, a adoração é convocada nas alturas. Vês isso do versículo 1 até ao versículo 6. E todos os elementos que existem nas alturas, o salmista vai falar dos anjos, do sol e a lua, as estrelas, o céu dos céus, as águas. As alturas são convocadas a adorar a Deus. E depois, na segunda metade, do verso 7 ao verso 13, tu encontras o louvor a ser convocado a partir da terra, dos elementos da terra. As coisas inanimadas, como a neve, o vento, os animais, seres vivos e o ser humano. Deixa-me dizer-te, começando pela parte elevada, é como se tivéssemos um coro diante de nós e temos duas secções deste coro. A primeira secção, não é? O primeiro balcão, as coisas do céu, nas alturas.
Ao executarem aquilo para o qual foram criados, Deus recebe louvor, porque elas mostram que Ele é Criador e que Ele é sustentador. Como assim? Como é que as coisas do céu louvam Deus se eles não têm boca para falar, para expressar isso? Pelo simples facto, por exemplo, de o Sol fazer aquilo para o qual o Sol foi criado, brilhar, de emanar o seu calor e permitir que vida existe na Terra, Deus está a ser glorificado porque Ele está a executar aquilo para o qual foi criado. A mesma coisa com a lua, a mesma coisa com as estrelas, com outra coisa qualquer que foi criada. No Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Deus é louvado, é glorificado pelo facto da criação fazer aquilo para o qual foi criada. E do mesmo modo, na Terra, tu encontras várias coisas a participarem neste coro global, o segundo balcão, a segunda secção deste coro. Junta-se à adoração. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Nesta segunda secção, na Terra, há alguma coisa estranha, porque começa-se a ouvir uma voz desafinada. Sabem aquela sensação quando estamos a ouvir um coro? E há lá uma voz que persiste, que teima em não afinar. É o que está a acontecer aqui. Qual é a voz desafinada? É a voz do homem. Porquê é que nós sabemos isto? O Salmo não está a dizer até agora, ele não está a dizer isto implicitamente. Mas a mesma Bíblia que convoca todos e todas as coisas à adoração a Deus é a Bíblia que, página após página, denuncia a falha do ser humano em viver para Deus. A falha do homem em conceder glória ao Senhor. Porque o homem é o único que conscientemente, não vive para o propósito que Deus lhe deu. Nós somos a única coisa criada que conscientemente, com a nossa vontade, não vivemos para a glória de Deus, porque nós queremos viver para tudo o resto. Nós queremos viver para nós, queremos viver para outra pessoa, outra coisa, seja isso o que for. E nisso, a nossa voz na adoração a Deus fica completamente desalinhada com o resto do coro. O nosso maior problema por isso, este salmo está a trazer-nos isto. Repara como o nosso maior problema é fundamentalmente um problema de adoração. Essa frase vai ficar aí projetada também. O que é que nós aprendemos com este salmo, em que o coro está reunido, mas há uma voz que desafina, que é a voz do homem. Já vamos ver isto também em maior detalhe no último verso, no verso 14. O meu maior problema, o teu maior problema, deixa-me dizer-te assim, que todos nós temos muitos problemas, mas o problema fundamental das nossas vidas não é nem um problema familiar, não é nem um problema de personalidade, nem é nem um problema de alguma falha hormonal, sei lá, da tua mente, tu precisas de compensar com medicação. Não é, o teu maior problema não é um problema relacional, não é um problema com a tua autoestima. Tudo isso existe, ok? Eu não estou a negar essas coisas, mas debaixo disso, a sustentar cada uma dessas manifestações, está um problema fundamental de adoração. Um problema fundamental com aquilo ao qual tu te tens dedicado. E tu continuas à procura de alguma coisa que te preencha. E vez após vez tu chegas à conclusão, eu ainda não encontrei. E tu tentas solucionar os vários problemas da tua vida. Tentas apagar os fogos, mas estás só a apagar fogos. Não estás a ir à raiz. O que é que tu estás a adorar? Deixa-me dar um exemplo. É por isso que eu acredito que nós temos como cristãos em Portugal, e agora vou falar um pouco mais acerca dos cristãos portugueses, porque nós geralmente somos mais tímidos, somos mais acanhados. Uma das dificuldades que nós temos partilhado ao longo dos anos, e é verdade que isto não acontece só com irmãos portugueses, acontece com cristãos brasileiros, de qualquer outra nacionalidade, porque essa é a nossa natureza. Uma das dificuldades que nós temos partilhado ao longo dos últimos anos é a dificuldade
e eu estou contigo aí, que nós temos em partilhar a nossa fé com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho e por aí fora. E há sempre muitas questões que chegam. O que é que eu devo fazer? Não é? O que é que eu devo dizer? De que maneira é que eu me devo aproximar da pessoa e introduzir o assunto da fé? Que versículos da Bíblia é que eu devo trazer? Qual é que é a fórmula? Não é? Qual é que é a fórmula para eu ir ter com o meu amigo, com o meu vizinho, com o meu familiar que não é crente, para que ele ouça o que eu tenho a dizer? Tudo isso é importante. Essa parte, vamos dizer assim, mais técnica. Tudo isso é muito importante e nós devemos guardar e aprimorar essas coisas. Mas eu acredito que nós somos tão hesitantes e tão temerosos porque a adoração na nossa vida está disfuncional. Porque aquilo que tu queres anunciar aos outros, tu vais anunciar porque o teu coração está lá todo. Por isso, fundamentalmente, o teu anúncio de Jesus a quem não conhece é uma questão da tua entrega, é uma questão da tua adoração. Porque aquilo que tu queres muito falar, acredita, as pessoas vão notar que tu queres falar nisso. As pessoas vão notar que isso faz diferença na tua vida. Quero pegar noutro exemplo, ainda mais simples, para aqueles que já são casados. Quando tu te apaixonaste pela tua então namorada / noiva, quando tu te apaixonaste pelo teu então namorado / noivo, eu duvido que para as pessoas perceberem que tu estavas apaixonado por essa pessoa, tu tiveste de explicar muita coisa. Eu duvido que tu tenhas de ter chegado à pessoa e dizer assim: olha, eu quero te explicar por A mais B porque é que eu estou apaixonado por aquela pessoa. Para tu ficares convencido. Não foi preciso, pois não. Porque notava-se. A pessoa provavelmente virou-se para ti e disse assim: nota-se que tu estás caidinho por ela. Nota-se que tu estás caidinho por ele. Caidinha por ele. Isso invadia o teu coração. Tu não tinhas como viver se não entregares-te a isso. E tudo era uma desculpa para tu poderes falar nisso. A mesma coisa se aplica quando nós somos chamados a falar do nosso Senhor. Nós ainda somos tão tímidos a falar, porque o nosso coração ainda está muito aquém de desejar fazer isso. O nosso problema fundamental é um problema de adoração. De onde está colocada a tua esperança? De onde está colocado o teu desejo? E é isso que no verso 14, o último versículo deste salmo, está em causa, quando o salmista diz o seguinte: ele também dá força ao seu povo. É neste elemento de força que nós também percebemos que há uma fraqueza subjacente. Nós somos fracos para dar a Deus o louvor que somos chamados a dar. E precisamos que nos seja concedida uma força especial. Esta palavra no original, provavelmente a tua tradução pode ter ou força ou poder, consoante as traduções. No original ela simbolizava, falava literalmente acerca de um chifre ou uma trombeta. E provavelmente estás recordado, se calhar, alguns filmes que já viste, onde alguns chifres são usados como trombeta e emitem assim um som forte. Esta palavra era usada no Antigo Testamento para simbolizar o poder de uma figura. Geralmente a figura que era escolhida por Deus para guiar o seu povo. Por exemplo, o rei. Muitas vezes o rei de Israel era referido como o ungido de Deus. Mas em particular esta imagem do chifre ou da trombeta, a força do Senhor, ela era usada em referência a uma figura messiânica, a uma figura divina, o Messias, o rei que o povo aguardava para finalmente os libertar. E para fazer deste povo, não um povo qualquer, mas aquilo que diz no final do verso 14. Ele também dá força ao seu povo e recebe o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. O Messias vem fazer de pessoas que não têm capacidade para louvar Deus como é suposto, fazer dessas pessoas um povo que tem intimidade com Deus. E aí reside o louvor que este povo oferece a Deus. Este salmo, repara, que começa a falar de criação, que todo ele
é sobre as coisas que Deus criou e como isso glorifica Deus, é fundamentalmente acerca de redenção. Este salmo, nós começamos a perceber agora, é fundamentalmente sobre salvação, sobre a libertação que só Deus pode dar e de como toda a nossa adoração está dependente disso. Por isso, repara, a adoração nunca começa com o que fazemos por Deus, mas apenas com o que Deus fez por nós. Vai ficar aí projetado. A adoração nunca começa com o que fazemos por Deus, mas apenas com o que Deus fez por nós. Na quinta-feira, no dia 25, passei por esta ideia, hoje quero vincá-la. Sabes que é isto que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Porque qualquer outra religião vai dizer que vais ter de fazer alguma coisa pela divindade que tu estás a adorar. Tu, para seres aceito, para teres paz, seja o que for, vais ter de fazer alguma coisa. Nem que essa alguma coisa seja, tu vais ter de te esvaziares de ti próprio. Mas o cristianismo, a fé cristã, é a única fé cristã que a tua vida começa, a tua adoração começa não com alguma coisa que tu fazes, mas apenas com o que só Deus pode fazer e Ele fez. É isto que torna o cristianismo único. E nós acreditamos a única fé verdadeira. A tua adoração, a minha adoração a Deus não começa com alguma coisa que tu podes mostrar a Deus. É verdade que isso pede a nossa iniciativa, a nossa vontade. Mas a tua vontade em adorar, a tua iniciativa em concederes louvor a Deus tem de estar sempre alicerçada no que Deus fez por ti, quando tu não querias nada com Ele. Há algo que tu nunca poderias fazer por ti próprio. E é isto que simplifica o muito que nós complicamos para que o nosso louvor comece. Porque nada nos é pedido exceto uma coisa. Não te é pedido uma grande performance, apenas te é pedido uma entrega total. Não fiques à espera de um estado de alma em que tu estás bem para então começares a louvar a Deus. Aquilo que a Bíblia diz que tens de fazer é entregar-te simplesmente. No meio de toda a confusão que tu podes estar a viver no teu coração e a panóplia de sentimentos e emoções que estão todos embrulhados. É um novelo que tu não tens como deslindar. Mas o Senhor diz-te, entrega-te, vem, porque só Ele é que tem a capacidade de resolver tudo isso. Por outro lado, o facto de nós adiarmos continuamente esta entrega, e este é o nosso problema, nós adiamos continuamente esta entrega porque teimamos em entregar-nos a tudo o resto. Isso mostra a distância que ainda existe entre nós e Deus. Uma distância que nós teimamos em preservar. Há uma distância em nós. Há uma distância que nos caracteriza. Tu podes ter feito já 30 por uma linha, deixa-me dizer assim. Podes já ter viajado muito, podes já ter conhecido muita gente, mas eu quero dizer-te, há um afastamento no teu coração que tu não tens como resolver. E tu continuas à procura de alguém, de alguma coisa, algum passatempo, algum prazer. Mas há um afastamento que tu não sabes bem o que é e não consegues desaparecer. E não consegues resolver. Isso significa que há muito pouco de Deus em nós, porque temos-nos enchido de tudo o resto. Tu ainda sentes este afastamento de Deus porque tens tido pouco de Deus na tua vida. Eu ainda sinto pouco de Deus. Eu queria mais, mas eu tenho pouco. Sabes porquê? Porque tu estás-te a encher com tudo o resto. Deixa-me voltar à imagem alimentar. Esta é uma época de festas, de boa comida. Glória a Deus por isso. E é fácil nós, quando estamos com muito apetite, esbanjarmos o nosso apetite todo nas entradas. A quem é que já aconteceu isto? Eu sou um fã de entradas. Às vezes até digo à Rita, por mim, comíamos só entradas. Mas tu percebes o ponto. Há tantas vezes em que nos entregamos de tal modo às entradas que o prato principal, esse sim o especial que foi cozinhado com um amor especial, com os ingredientes especiais, esse sim que é o prato até que é uma raridade e que não comemos todos os dias.
tu já não vais ter apetite para isso, porque gastaste o teu apetite com tudo o resto. E nós passamos a vida a encher a nossa barriga de tanta coisa, enchermos o nosso coração de tantos prazeres, a adorarmos tudo e mais alguma coisa. E quando chega a hora de nós nos entregarmos a Deus, nós dizemos: Senhor, eu agora estou cheio. Eu não consigo. Esse afastamento existe em ti, porque tu ainda tens pouco de Deus, por causa do muito de tudo o resto que tu tens guardado para ti. E essa distância espiritual vai continuar até que nos cheguemos a Deus em oração. Quero terminar voltando àquilo que é a ideia mais preciosa neste salmo, que é o facto de, pela força que Deus concede ao seu povo, Ele fazer destas pessoas fracas, incapazes de o louvar como deve ser, Ele fazer delas um povo que lhe é chegado. Estar com Deus, estar próximo de Deus, ter comunhão, ser íntimo de Deus, é a coisa mais preciosa, é o ponto mais alto deste salmo. E deixa-me dizer-te, é o ponto mais alto do Evangelho. É o ponto mais alto de toda a mensagem da Bíblia sobre o que Jesus veio fazer para nos salvar. Repara, é assim que a Bíblia termina. Lá no livro do Apocalipse, não precisas de abrir, eu vou ler para ti Apocalipse 21, verso 3. Diz assim: o tabernáculo de Deus está entre os homens. O tabernáculo, como tu sabes, no Velho Testamento era aquela tenda construída, era o símbolo da presença de Deus com o povo no deserto. Ele vai usar essa imagem para falar: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Isto é o ápice. O Senhor salvou-nos para nós estarmos com Ele. O Senhor não nos salvou agora para nós fazermos o que queremos com a nossa vida e enchermos-nos das entradas, que são boas e nós não as rejeitamos, mas das entradas, e rejeitarmos o prato principal, que é estarmos com o Senhor. Foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós fomos salvos. Nós somos pessoas incompletas enquanto deambulamos entre prazeres, preocupações, em vez de ficarmos na presença de Deus. É normal que tu te sintas incompleto, é normal que tu te sintas desconectado, porque tu estás a teimar, deambular, ir atrás ou de prazeres, ou de preocupações, de qualquer outra coisa, em vez de ficares e veres todas essas coisas na presença de Deus. Todos os teus sentimentos, lembra-te, não é válido estares diante de Deus apenas quando estás alegre e queres estar lá. É válido, é igualmente válido quando tu estás triste, às vezes até quando tu estás zangado com o próprio Deus. Mas não há outro lugar para tu viveres esse sentimento confuso, pesado, senão na presença de Deus. Porque só o Senhor tem capacidade de resolver isso no teu coração. Como é que isto se faz? Como é que isto é possível? Quero voltar a falar em Jesus, porque esta é a chave do Salmo, este é o ponto alto. Foi isto que o Senhor veio fazer connosco. Jesus é esta força, este poder. Jesus é o verdadeiro ungido de Deus. Ele é o Messias. Ele é o verdadeiro Rei. Jesus é a força que nos traz para perto de Deus. Ainda agora cantamos: Jesus forte e bom. Se eu estou aflito, se eu estou fraco, eu vou até Jesus. Mas esta minha ida, esta minha entrega, como o cântico disse, não é por nossa iniciativa, não é porque nós conseguimos forçar isso, mas é que, como diz a última estrofe, lá na cruz já me mostrou que Ele vem a mim. O Senhor já veio em Cristo quando Jesus se entregou completamente. Jesus é a nossa força porque, paradoxalmente, Ele fez fraqueza e afastamento no nosso lugar. Ele que é o Senhor dos Senhores, o Deus Criador, Ele fez-se fraco para nos servir. Ele foi morto, Ele foi crucificado por causa do teu pecado, do teu afastamento, da tua distância, por causa do meu pecado também. Foi isso que Ele expressou na cruz. Deus meu, porque me desamparaste. Onde é que tu estás? Eu fui abandonado. Há uma distância infinita entre o Filho e o Pai naquela hora.
E Jesus fez isso no teu lugar, para que tu não vivas mais afastado, mas para que tu te aproximes. É por isso que, ao terminar este sermão, eu quero encorajar-te a uma coisa. Nós estamos quase no final do ano. Eu quero encorajar-te a que tu possas olhar para este ano de 2025, que está a passar, e que tu possas sinalizar os momentos que viveste, olhar para eles, fazeres uma avaliação e perceberes de que modo é que eu, neste ano de 2025, me manti à distância de Deus. De que modo é que eu escolhi viver não estando chegado a Ele. Mas quero encorajar também, porque quando tu te entregas essa avaliação, o caminho está sempre aberto para tu te achegares a Ele pela fé. E não é por alguma coisa que tu faças para te provares a Deus e dizer: Senhor, aqui estou eu, agora eu sou merecedor de tu me receberes. Não, é só pela fé. É só confiando no que Jesus fez por ti. E Deus vai aceitar-te de volta, porque Ele criou-te para essa comunhão. Ele salvou-te para essa comunhão. Ele acolheu-te em Cristo Jesus. Essa é a adoração que o Senhor nos pede, hoje e para sempre. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus.